sei que é uma noite de festa hoje, né? E é uma noite de festa da comunidade. Eu acho ótimo que aconteçam exatamente eventos como esse pelo Brasil. Não é? O que no fundo, eu vou lá aqui provocando, eu gosto de dar uma provocada, ainda mais sexta de noite, tem que provocar um pouquinho, né? Eu gosto de voto distrital, eu acho que o voto distrital é um caminho para o Brasil, né? E para mim isso aqui é a cara de um voto distrital, ou seja, a ideia de que uma comunidade organiza e ela tem os seus representantes, ela postula, e aqui a presença forte do mundo político, eu acho que é um sinal da força dessa comunidade. Então, meus parabéns. Só a Lisete, né, para me colocar aqui na sexta de noite. Então, ela é minha chefe aqui, então. Obrigado pelo convite, tá? E a todos vocês aqui. Eu não vou falar sobre eleição, tá? Alguém me perguntou, vai dizer quem vai ganhar? Eu não vou dizer quem vai ganhar, porque eu não sei. Mas eu queria falar sobre governo. Acho que a discussão aqui, em grande medida, é uma discussão. Então, é sobre governo. E uma coisa que eu acho que é muito cara para a Serra Gaúcha, a relação do governo com o setor privado. Tá? E eu queria falar um pouco disso. Eu já adianto para vocês que o que eu quero falar aqui, eu vou dizer, eu considero que eu vou tentar argumentar com vocês aqui que nós estamos vivendo uma revolução silenciosa no Brasil. Talvez para vocês nem tão silenciosa assim, para muitos aqui que estão no mundo político, que têm experiência de governo, que estão lá no Congresso em Brasília ou que estão aqui na Assembleia Legislativa, mas para todos nós, eu acho que tentar definir o que está acontecendo no Brasil, eu gosto muito da ideia assim, política, no fundo, governo, não necessariamente a gente inventa tudo toda hora. Né? O bom governo é aquele que recolhe experiências, que ajusta, que adapta, que vê o que está funcionando e, eventualmente, também cria coisas novas. Né? Mas o que a gente chama de inovação no governo, aliás, no setor privado também, é muito saber, entender as coisas que estão acontecendo, o que está na frente da gente. Né? O que está na frente da gente. E aqui eu quero dizer também, como bom gaúcho que toma chimarrão quase todo dia lá em São Paulo, que estou há 11 anos fora do estado, mas quando eu volto para cá, parece que eu saí ontem do estado. Mas dizer para vocês que eu acho que nós do Rio Grande do Sul, em grande medida, ou em muitos aspectos, nós nos atrasamos em relação a muita coisa que acontece no Brasil. Nós como Estado. E aqui não depende de partido, de governo, não importa. Talvez pelos nossos méritos, pelas nossas virtudes, né? Ser uma sociedade muito organizada, muito aguerrida, muito crítica, muito tal, a gente acabou no famoso dilema do Francis Fukuyama. Conhece o dilema do Francis Fukuyama? Que é a vetocracia. Né? Todo mundo veta todo mundo. Né? Estou exagerando um pouco aqui na sexta-feira, mas para dizer isso. Né? Lá em São Paulo, agora eu cobri lá o debate dos candidatos ao governo de São Paulo, e a questão lá em São Paulo é o seguinte: um partido está no governo há 28 anos. A pergunta é, a sociedade vai mudar ou não vai mudar? Né? Porque é o time que está ganhando. São Paulo é o time que está ganhando. Né? Vamos lá. Tem problema, tem tudo, mas é um time que está ganhando. Né? Eu brinco, se não fosse um time que está ganhando, não estaria o mesmo partido há 28 anos no governo, 27, 28 anos no governo. O Rio Grande do Sul é o contrário. Né? O Rio Grande do Sul é um estado que a cada 4 anos vai mudando. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim isso, eu estou dizendo que é um sintoma de que nós, no estado do Rio Grande do Sul, somos diferentes. É um mundo político mais complicado, mais crítico, mais estruturado. Eu sempre, olha, eu vou aqui falar demais, o cara começa a falar demais, mas quando a gente desce ali no centro de Porto Alegre, a quantidade de sindicatos estruturados, sindicatos do setor público, como nós somos organizados como sociedade, né? E que a equação final disso, eventualmente, seja uma sociedade complexa para produzir mudanças. Né? Então, um pouco disso que eu vou falar. Eu acho que a gente tem boas notícias no Brasil. O Brasil, com todas as dificuldades, conseguiu fazer coisas importantes nos últimos anos. Eu queria falar um pouquinho sobre elas aqui. Primeira reflexão aqui que eu vou fazer, deixa eu ver, passar aqui, opa. Um toque, professor é terrível, sempre sugere um livro, né, o que é um perigo. Mas, vamos lá, só para dar uma introdução, eu conversava aqui, acho que com o Tiago e com outros colegas aqui, amigos, antes da palestra aqui, nós vivemos um momento diferente na política. Né? Quem é político há mais tempo, acompanha a política há mais tempo, eu acho que percebe isso. Né? As pessoas perguntam, e essa radicalização, essa polarização, parece que tudo que a gente diz na política hoje, até eu faço comentário todo dia na televisão e no rádio, tudo que a gente diz, mas esse cara está mais para o Bolsonaro ou está mais para o Lula? Fica, né? E essa polarização obsessiva, alguns ficaram doentes com isso. Né? Vamos lá, a gente conhece, né? Ficaram
Só pensam nisso, só pensam naquilo, né? Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. E isso é ruim, digamos assim, mas cá entre nós, está longe de ser um problema puramente brasileiro. Está longe de ser um problema puramente brasileiro. Né? Por quê? Porque nós estamos no meio de uma revolução tecnológica. E uma revolução tecnológica que é produzida pelas redes sociais, pela internet. Milhões de pessoas entraram na política, ganharam poder. Esta imagem que tem aqui é do Moisés Naim. Moisés Naim, há uns 8 anos atrás, publicou um livro chamado O Fim do Poder, que é um livro, só leiam o capítulo 4 do livro, que é um capítulo genial, é uma síntese, na minha visão, muito inteligente. Ele percebeu o momento. O que ele diz? As pessoas ganharam poder, os indivíduos ganharam poder. Tá? Isso não significa que o poder acabou, significa que o poder se descentralizou, se desconcentrou. Tá? Eu adoro contar uma história, não sei se alguém já me viu contando aqui, mas acho que metade já viu, não sei, mas acho que não. A primeira vez que eu quis participar de política, opinar, eu escrevi uma carta para Zero Hora. Eu tinha os meus 18 anos de idade, escrevi uma carta para... Era a maneira que eu tinha de me comunicar. Obviamente, escrevi um monte de bobagem. E demorou 7 dias para publicar. Eu fiquei gastando dinheiro, comprei 7 dias a Zero Hora, ia na banca, tinha que ir na banca comprar. Né? Dei bastante dinheiro para o Sirotsky. Né? No final, publicaram 2 linhas do que eu tinha dito. Fiquei brabo ainda, né, que não publicaram. Né? Mas era a maneira que eu tinha de me comunicar. Eu dependia do editor, eu dependia de um jornal, e quem aqui é político sabe, dependia de um partido para imprimir panfleto, né, e distribuir na fila do ônibus de manhã, às 6 da manhã. Né? Porque nós todos dependíamos de instituições, partidos, sindicatos, ou a mídia profissional, que eram as instituições, são as instituições, mas eram as instituições que comandavam a democracia, chamada democracia liberal. Certo? As organizações tradicionais da democracia liberal, clássicas da democracia liberal. Essas organizações explodiram. A internet explodiu essas organizações. Não que elas não continuem tendo uma certa importância, continuam. Mas cá entre nós, os partidos hoje têm importância. Os partidos hoje comandam o processo. Hoje a gente teve a tal da Carta da Democracia. Cadê os partidos? Não é partidário. Claro que não é partidário, né? Porque os partidos não comandam mais a cena política. Eram movimentos, né? Movimentos. Então, redes. Então, bom, polarização. O ponto é, vamos lá, os indivíduos ganharam poder. Então, hoje você tem... Na verdade, nós vivemos uma situação, eu dou uma de historiador aqui, vamos lá, muito parecido com o que aconteceu no início da modernidade. No início da modernidade, lá no século XVI, para quem... Quer dizer, também quando Gutenberg inventou a prensa, também foi uma enorme confusão, que terminou no banho de sangue na Europa. Terminou na Guerra dos 30 Anos, que terminou na Inquisição, que terminou na Noite de São Bartolomeu, etc. A Reforma Protestante é filha do Gutenberg, daquela explosão onde as pessoas passaram a se colocar. E ao se colocarem, você tem o problema do choque de ideias. Não é à toa que nós voltamos a discutir liberdade de expressão. Eu mesmo tenho falado um monte sobre esse assunto nos últimos anos. Eu nunca imaginei que eu ia falar tanto sobre liberdade de expressão. Por quê? Porque as pessoas se posicionam e aí tem que aguentar uma coisa chamada os outros. Né? E os outros pensam de um jeito que eu acho que é insuportável. E aí como é que eu lido com isso? Né? Esse foi um problema do início da modernidade. Esse é o grande problema moderno, no fundo. E nós estamos de novo com ele. Né? Só que nós estamos com ele exponencialmente. A resposta imediata. Né? Muitas vezes, quem lê o livro do Daniel Kahneman, né? O Rápido e Devagar, tem o sistema 1, lembra? O sistema 1 e o sistema 2. Né? O nosso cérebro funciona. O sistema 1 é intuitivo, é rápido. Né? A gente faz meio sem pensar. O sistema 2 é reflexivo. É como se a política tivesse ido do sistema 2 para o sistema 1. Então o cara bota um negócio no Twitter, outro responde, e daí vai a paixão, e a tribalização, e a algoritmização. Né? E aí, como é que faz isso? Né? E é um sistema que não se esquece nada, tudo fica o tempo inteiro na memória. Né? Todos os vídeos no YouTube, eu tenho... quer dizer, isso me lembra um livro do Borges, Funes el Memorioso, que era um sujeito que não esquecia nada. Ele não esquecia nada, ele não conseguia pensar, porque os fatos ocupavam todo o cérebro dele, né? O tempo inteiro. Né? Então, nós somos... Este é o mundo que nós vivemos. Alguém me pergunta assim, mas quando é que vai terminar essa instabilidade, professor? Quando é que não vai terminar? Lamento dizer, não vai. Né? Isso veio para ficar. Nós vamos ter que nos adaptar. Né? Vai ter uma pluralização de redes,
nós vamos aprender, vai ter uma pedagogia, acho que as pessoas vão saber, acho que nós estamos aprendendo devagarinho a lidar com isso, esse novo mundo. Mas ele é um mundo que veio para ficar. Então, primeiro eu quero parabenizar vocês que são políticos, se dispõem, quem é prefeito aqui, eu até disse, está aqui o prefeito de Farroupilha, eu estive lá faz umas semanas atrás, ele que tinha que estar aqui fazendo show aqui, eu dizia assim, é difícil ser prefeito hoje, né? Porque é a vetocracia, você tem cidadãos muito bem informados, com capacidade de fazer política, o custo da política caiu lá embaixo, a capacidade de se organizar em redes, você vai mudar uma praça, uma rua, um projeto, a escola, botar não sei o quê, bom, a reação é o tempo inteiro. E o setor privado também, tem muitos empresários aqui, o consumidor também está estruturado. Porque o consumidor reclame aqui, reclame lá, reclame não sei aonde, e ele... Então, hoje, vocês percebem, vamos brincar um pouco, não estão gravando, isso aqui é perigoso. Vocês percebem o politicamente correto nas empresas hoje? Então, as empresas pisam em ovos, né? Porque não é porque elas viraram de uma hora para outra, é porque elas têm medo. Medo. No fundo é isso, né? Medo de quem? Da opinião, do cancelamento, da gritaria, das tribos. Esse é o nosso mundo. Tá? Então, quer dizer, esse é o mundo do Moisés Naim. E é nesse mundo que nós precisamos fazer mudanças estruturais. Percebam? Então, quando a gente fala em mudanças estruturais que o Brasil precisa fazer e tal, a gente precisa saber disso. Né? E talvez assim, vamos lá, ter orgulho das coisas que a gente conseguiu fazer, no fundo. Né? Ter orgulho das coisas que a gente conseguiu fazer. Eu acho que nós estamos diante... Quer dizer, e alguém me perguntou aqui, muito rápido também, mas e a democracia, como é que fica, professor? A democracia está num processo de mutação. Como existe, como Schumpeter dizia, você tem a revolução criadora no mercado, tem a revolução criadora nas instituições. Então, instituições velhas da política vão ser transformadas por novas instituições. A gente não sabe bem a cara que vai ter a democracia. Possivelmente os fundamentos da democracia liberal não vão mudar. Mas muitas das formas de fazer política, etc., vão mudando. Certo? Nenhum cientista político vai dizer, bom, como exatamente isso vai... Não vou me esticar demais aqui, mas quer dizer assim, as pessoas às vezes dizem, não, a democracia está em crise. Será que está em crise a democracia? Quando você tem milhões de pessoas participando, milhões de pessoas ganharam poder, milhões de pessoas estruturadas em rede, vocês aqui eu tenho certeza que usaram muito as redes para mobilizar para esse evento aqui. Será que nós estamos em crise? Né? Será que a democracia não vive um momento de exuberância, no fundo? Será que a democracia não vive um momento de explosão? E aí é barulhento, aí é instável, aí dói, a gente tem que escutar os outros. Será que não é um momento de exuberância da democracia? A democracia está em crise, está em crise. O que eu escuto dizer por aí, eu desconfio muito disso. Muito, muito. Já escrevi um monte sobre isso, alguns devem ter lido algumas coisas. Certo? Deixa eu passar um pouco aqui, deixa eu mostrar aqui, opa, para trás aqui. Né? No curto prazo, o Brasil recuperou a economia em V. Hoje saiu esse dado aqui, saiu dado, hoje está lá no site do IBGE, o relatório de hoje, o Brasil cresceu 1,8% o emprego do trimestre passado. Nós estamos, olha aquele gráfico ali que saiu hoje, eu trouxe muito fresco, assim, uma informação que é do dia para dizer o seguinte, no curto prazo nós estamos bem, vamos lá, tem todos os problemas, juro alto, né? Nós temos uma coisa chamada Banco Central com autonomia hoje no Brasil, tá certo? Banco Central com autonomia. Então, ele administra a taxa. Vocês viram que a discussão do Banco Central terminou no Brasil. Né? A gente pode ficar brabo com o juro, mas tem uma autoridade monetária lá, independente. É um milagre, é um dos milagres brasileiros ter feito a autonomia do Banco Central. Então, nós vamos ter a inflação declinante, né, pelo boletim Foco 7,30 no final do ano, então nós estamos num declínio de inflação, estamos gerando emprego, né? Estamos criando empresas no Brasil. O Brasil vem batendo recordes de população ocupada, a população economicamente ativa, de carteiras assinadas, uma mutação no mercado de trabalho. Hoje nós temos interessante o dado. A gente tem um recorde de carteiras assinadas, né, no CAGED, na série histórica do CAGED, um recorde em brasileiro, só que proporcionalmente na população economicamente ativa, ocupada, caiu nos últimos 8 anos a carteira assinada. Por quê? Porque tem outras formas de empregabilidade, de busca de renda. Muita gente fica braba, né? Quer botar a carteira assinada para o Uber. O cara quer botar, né?
Quer botar o cara na CLT, nos aplicativos. Não sei, mas, bom, porque muita gente diz, mas tem a uberização, porque tem o MEI, né? O MEI. Então, o MEI cresceu. Boa parte disso aqui é MEI. Microempresa, MEI, ótimo. Tem algum problema com o MEI? Tem algum problema com microempresa? Né? Certo? Nós queremos realmente botar centenas de milhares de trabalhadores de aplicativos na CLT dos anos 40? Né? Porque eu converso muito com essas pessoas, leio muito sobre isso. Por quê? Porque o mercado de trabalho foi abrindo. Então, as pessoas querem flexibilidade, as pessoas querem empreender, as pessoas querem ter mais de uma fonte de renda, porque a tecnologia tem um home office. No ano passado e retrasado, 2021, né, tem um fenômeno, na história do mercado de trabalho americano, olhem bem esse dado, foi o maior índice da história de pedidos de demissão, de troca de emprego da história do mercado americano. Gente que simplesmente caiu fora. Pandemia. Né? Pessoas mudaram de vida, as pessoas mudaram de cidade, as pessoas acho que estão ganhando mal, as pessoas descobriram que estavam infelizes no trabalho, as pessoas descobriram que tinham outras vocações, muita gente foi empreender, muita gente não quis sair do home office, muita coisa está acontecendo. Muita gente voltou, inclusive, para o trabalho, pediu demissão e voltou, não importa, mudou, certo? Mas isto também é empoderamento dos indivíduos, né? Pela tecnologia, pela informação, pelo aumento das oportunidades, etc, etc. Certo? Eu vejo isso de maneira muito positiva. Né? Tem gente que... A palavra que eu escuto, prefeito, de vez em quando, sabe qual é? É a palavra... Como é que chama isso? Tem a uberização, mas tem uma outra palavra que é pejorativa. Pejotização. Já ouviram essa palavra aí? Pejotização da economia. Qual é o problema? Eu estou sendo meio otimista, acho que é por causa da sexta-feira eu não bebi nada, mas... A pessoa tem uma pessoa jurídica, ela presta serviços, ela quer flexibilidade, ela quer ter mais clientes, ela quer trabalhar no horário que ela decidir, certo? É claro que não se pode aceitar o truque, né? Você contrata para driblar a CLT, mas cá entre nós. Mas na maior parte dos casos é outra coisa, são modelos mais flexíveis de relação de trabalho, de relação de prestação de serviços, assim por diante. Então, eu não vejo problema com isso. Né? Mas vai diminuir a arrecadação do governo e pode criar um problema. Bom, então o governo que encolha. Então o governo que faça reformas. É isso. Né? Porque sempre a gente está sempre super preocupado, né, com a arrecadação do governo. Eu estou preocupado com o governo gastar menos. Esse é o meu ponto. Né? Então vai acabar... Então, essas mutações... E vamos lá, o Brasil... Deixa eu passar mais um aqui. O Brasil é um país... Eu brinco assim, nós somos um paciente... Vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui que eu acho. Um paciente que não vai bem, não tem uma saúde grande coisa, tem um monte de problema estrutural, né, de muito tempo, passou por uma fria, foi a pandemia, né, mas saiu bem. O médico chega assim, olha, dessa tu escapou, hein? Dessa você escapou. Então, né, inflação caindo, emprego subindo, economia, vamos 2%, 2%. Ruim, né? Mas vamos lá. O fato mas os problemas estruturais do país prosseguem. Eu vou só dar um dado aqui, porque eu não vou dar notícia ruim. Isso não é uma notícia, mas só para perceber, na minha opinião, assim, uma cara do problema brasileiro. Isso aqui é a curva demográfica, direto do IBGE, a curva demográfica. Nós vamos ter, daqui a menos de 30 anos, mais gente no Brasil com 65 anos ou mais do que gente com 0 a 14 anos. Lembra quem é mais coroa aqui, dizendo, não, o Brasil é um país jovem, o Brasil é um país do futuro. Calma lá, nós já estamos meio, né, nós somos meio balzaquianos, assim, nós somos meio balzaquianos. Então, esse é um dado, olha aqui, ó. E aqui, daí surge o quê? Esse é um dado também esse foi um estudo muito recente do Instituto do IFI, do Senado, Instituto Fiscal Independente do Senado, que mostra o seguinte, nós estamos exatamente no auge do bônus demográfico, que é o momento... Não, nós estamos passando, na verdade, nós já passamos, o auge foi há 2, 3 anos atrás, tá certo? Que é o momento que a gente tinha que ser tigre asiático, que a gente tinha que estar crescendo 3, 4, 5, 6%.
porque é o melhor momento da relação entre gente no mercado de trabalho, gente em idade produtiva e gente nas pontas, ou muito jovem ou mais velho, né, com menos produtividade. Né? E nesse período nós tivemos um azar, não sei se é azar, né? Vou falar, aquela coisa que aconteceu lá em 2014, 15, 16, a gente caiu 7%, gastamos demais, andamos de bicicleta, né, caímos e tal, e aí crescemos 1%, 1%, 1%, agora a gente vai crescer 2%, né? Depois, no fundo é isso, né? Quer dizer, o Brasil no auge do bônus demográfico, o país não soube crescer, porque tem problema estrutural de produtividade. Aqui a gente vê, tem um dado, aqui até, eu não vou entrar demais nisso aqui, mas vamos lá, entre 97 e 2017, nós crescemos em média 2,2, tá? Contra 3,7 na média global. Só que a demografia contribuiu com 1,7. Demografia. Nós crescemos porque nós estamos crescendo, botando mais gente no mercado de trabalho, porque o país ainda jovem no bônus demográfico. Agora, em algum momento depois de 2030, daqui a 10 anos, 11 anos, 12 anos, a contribuição da demografia vai ser 0. Se a gente quiser crescer esses 2% que a gente vai crescer esse ano, tem que triplicar a produtividade. Então, se eu fosse candidato, governador ou deputado, dizia assim, produtividade, o Brasil precisa de produtividade. O Brasil precisa... E nós fizemos coisas nos últimos anos que melhoram a produtividade do país. Eu não vou dar discurso catastrófico, mas esse é o problema brasileiro. E ele está muito claro. E demografia é uma lei de ferro, né? Vai acontecer. Os dados estão muito claros. Nós sabemos o que vai acontecer, certo? E sabemos qual é o desafio brasileiro. Aqui eu quero entrar num dos meus temas favoritos, muita gente já me ouviu falar sobre isso, que é o tema do governo, certo? Porque eu acho que todos nós aqui nos preocupamos com isso, ou seja, vocês estão fazendo uma carta para quem vai assumir o governo, seja quem for, para quem vai para o Congresso Nacional, para quem vai para a Assembleia Legislativa. Nós estamos preocupados. Por quê? Porque o governo no Brasil, vamos lá, ele captura mais de 1/3% da nossa renda, então ele é mais de 1/3 da economia do país e é muito improdutivo. Então ele é uma pedra amarrada na nossa canela. Ele baixa a produtividade. Eu converso muito com meus amigos economistas lá e dizem assim, melhorar a produtividade do governo, que é muito baixa no Brasil por N razões, nós já damos um salto. Certo? Então, discutir isso é muito importante. O que aconteceu no Brasil? Vamos lá, o que aconteceu no Brasil? Não vou aqui detalhar muito isso, mas vamos lá. O que aconteceu no Brasil nos últimos 30, 40 anos? Nós fizemos uma Constituição maravilhosa, né? Vamos para a 9ª eleição presidencial, estamos segurando a nossa democracia, o pessoal dá as mãos lá, mas a nossa democracia está bem obrigada, Nós temos poderes, um mete a mão no terreno dos outros, mas o fato é que o Brasil tem instituições fortes, o Brasil é uma democracia pujante. Eu estava lendo esses dias um cientista político, Levitsky, que lançou aquele livro, Como as Democracias Morrem, e fez um alarde que a gente ia virar... Ele escreveu que nós ia virar a Venezuela, tinha a coluna na Folha, o Bolsonaro era o Chaves, a Venezuela. Agora, faz um mês e pouco, eu vi uma entrevista deles, não virou. O Brasil era a democracia mais forte do que eu pensava. Né? Eu digo, informaram errado, né? Alguém informou errado, estagiário informou errado, senhor. Porque nós temos isso. Agora, o problema é o seguinte, a Constituição de 88, generosa em direitos, etc., enorme, né? Ela produziu, olhem bem o que eu vou dizer, ela produziu um padrão de gestão pública completamente arcaico, completamente defasado. Não hoje, defasado já para os anos 80, porque nos anos 80, pessoal, o mundo inteiro vivia uma revolução. O Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, lá o Roger Douglas, a Roger Nozick na Nova Zelândia, a mesma social-democracia. O mundo vivia uma revolução da nova gestão pública, para quem gosta disso, a New Public Management, né? E o Brasil, só que não passou nada ali da praia de Copacabana, não passou nada. Né? Simplesmente não existiu na Constituição brasileira nenhuma preocupação com a eficiência do setor público. Alguns dizem assim, bom, quem representava o contribuinte na Constituição de 88? Darei para ir longe nessa análise, né? Mas vamos lá, nós fizemos uma Constituição muito preocupada com controle, nós fizemos o maior trenzão da alegria do mundo, nós transformamos lá
não é? Os seletistas e estatutários, nós demos estabilidade para todo mundo, nós criamos o RJU, nós enrijecemos a burocracia pública. Quem é mais velho aqui se lembra que tinha administração pública direta e indireta, o Hélio Beltrão, aquela ideia do Decreto-Lei 200, acabou tudo, nós centralizamos o governo, né? E nós criamos um negócio fantástico, de um grande deputado gaúcho com as melhores intenções, às vezes eu falo isso, ele me liga depois, que é o deputado Ponte, que foi a Lei 8666. Né? Conhece a Lei 866? Quem é prefeito conhece bem essa lei. Né? E eu adoro perguntar uma coisa terrível. Né? Quem fez a Lei 8666 estava pensando em quê quando fez a Lei 866? Né? Eu imagino que as pessoas estavam pensando na Ponte Rio-Niterói. Na época, Ponte Rio-Niterói. Né? Contratar uma enorme obra pública. Mas alguém pensou, quando fez a Lei 8666, que ia ter que administrar uma escola com a Lei 866? Que ia ter que comprar seringa para o posto de saúde com a Lei 8666? Que quando estragasse o computador do colégio, ia ter que trocar as peças do computador do colégio com a Lei 8666? Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Se vocês discordarem de mim, está aqui o Celso, que é mais experiente que eu nessas coisas. Né? Eu acho que não. Eu acho que nós criamos um modelo de gestão pública feito para não funcionar. Desculpa eu ser meio radical assim, mas para sintetizar. Nós criamos todo esse conjunto de amarras estatais. E o que aconteceu com o setor público? O setor público declinou. Não é à toa que às vezes as pessoas dizem assim, que saudade dos anos 70. Eu tenho um amigo que diz, saudade dos anos 70, o Brasil ganhou a Copa, o que tinha nos anos 70? Né? Saudade dos anos 70, não, tinha uma memória de que as coisas funcionavam melhor. Certo? E tem várias razões para isso, mas uma delas é essa. Uma delas é esta. Porque nós fizemos, em plenos anos 80, uma Constituição weberiana dos anos 30. A verdade é essa. Né? E depois a gente foi reformando ela, mas nós fizemos naquele momento. O que aconteceu sociologicamente no Brasil nos últimos 30 anos? Vamos lá. O serviço público declinou. Eu estudei escola pública. E a minha família era uma família de classe média, minha mãe era viúva, era uma professora, ela não tinha uma grande renda, mas hoje eu não teria estudado numa escola pública. Mas na época eu estudei numa escola pública. Porque a classe média ia para a escola pública. Classe média não rica, né? Não é, mas classe média ia para a escola pública. O que aconteceu? Aconteceu que o serviço público declinou. E o que a classe média fez? A classe média e os mais ricos fizeram. Os mais ricos sempre fizeram, mas a classe média fez com todo direito. Com todo direito. Não estou questionando, estou dizendo. A classe média foi para onde? Está aqui o Bruno. Cadê o Bruno aqui? Tá aqui o Bruno. O Bruno sabe. Né? A classe média foi para o setor privado. Foi para a escola privada. Porque ele é o presidente das escolas privadas. Foi para a escola privada, foi para a saúde privada, foi para a previdência privada, foi até para a segurança privada. E deixou o Estado cuidando dos mais pobres. Na prática é o seguinte, os mais pobres ficaram reféns do Estado, porque a classe média se protegeu no mercado. Se protegeu na escola que funciona, na Unimed, aqui no Rio Grande do Sul, na Golden Cross, no Bradesco, não sei o quê, onde funciona. E os mais pobres não foram, né? Não foram porque não puderam ir. E nós criamos um apartheid na sociedade. Nós fomos criando lentamente, silenciosamente um apartheid. Isso está claro na educação. Quem gosta de educação, estou vendo muita gente aqui, que eu sei que gosta de discutir educação, um brutal apartheid que tem nas duas. Eu vou mostrar um dado só depois sobre isso. Tá? Ou seja, o Estado que deveria entrar na vida, o welfare state brasileiro que a gente criou, eu brinco sempre com pretensões francesas de orçamento e gestão boliviana, né, na conta Bolívia, né? Nós criamos um welfare state que, em vez de combater a desigualdade, acabou, pela sua lógica estrutural, alimentando a desigualdade brasileira. Né? Porque o Estado, com a sua burocracia, atendendo os mais pobres, né? E toda essa revolução, agora preste um ponto, né? Toda essa revolução gerencial que aconteceu no mundo nos últimos 30, 40 anos, né, que ela de mutação tecnológica, automação, a informática em peso entrando nas empresas, o aumento da competição global, a competitividade, a globalização econômica, a abertura de mercado, tudo isso fez o setor privado andar muito rápido. Só que o setor público ficou parado, ou em grande medida ele ficou parado, ou ele mudou muito lentamente. Em que pese vem mudando, é sobre essa mudança que eu queria falar. Tá? Porque o setor público tem dificuldade de incorporar
essas mudanças? Porque tem as corporações, porque tem os grupos de interesse, porque não pode, porque tem ideologia, porque tem as minhocas na cabeça. Nós aqui somos rei das minhocas, né? Estado. Né? Então nós estamos incorporando, e isso foi criando o quê? Um apartheid, uma divisão na sociedade. Então os pobres ficam lá no SUS. Vocês viram durante a pandemia os dados do SUS? Quem ia para a UTI pública, o nível de mortalidade de quem ia para a UTI do hospital estatal e para quem ia para a UTI do hospital privado. E olha, quando saiu o dado, a diferença brutal, quando saiu o dado tinha um comentário embaixo, sempre tem um comentário, né, do especialista. O especialista é um horror, né? Um perigo, especialista. Não, a culpa é do paciente. Como do paciente? Não, ele já não vinha com a saúde boa, porque a do SUS é pobre, né? Cá entre nós, não é o mesmo papo. Estou vendo a minha amiga Anne aqui, não é o mesmo papo da educação? Educação, o mesmo papo. Diz assim, a escola pública não ensina, mas a culpa é dele que é pobre, né? Preciso ouvir isso, dito em Porto Alegre, do meu lado, assim, no debate. Eu digo, mas olha aqui, olha os dados da educação, os alunos não aprendem. Não aprendem porque são pobres. Né? Ele não diz assim, né? Não aprendem porque são pobres, porque fica chato, né? Não, porque tem as dificuldades, o pai em casa não ensina, não sabe ler. Eu digo, não é um problema da escola, não é um problema que o professor falta 15%. São Paulo é 36 dias, Tribunal de Contas, 36 dias de falta e cada dia 200 dias letivos. Se falta 36 dias em 200 dias letivos, dado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não tem como funcionar. E eu sei porque eu sou professor na rede privada, no INSPER, e nunca, nenhuma aula deixa de ser dada. E nenhuma aula começa atrasada, e nenhuma aula termina depois, nem antes. Termina exatamente no horário. Começa e termina exatamente no horário. Todas as aulas. Todas as aulas. Tá? Se fizer, aliás, eu vou dizer assim, se fizer só isso na educação, dá todas as aulas, começar no horário, terminar no horário, já vão mudar alguma coisa. Tá certo? Só que o problema é fazer isso. Né? Então, assim, eu queria desenhar esse quadro para vocês. Ali é uma parte meio negativa da minha palestra aqui, mas eu vou para positivo agora para a gente. Né? Quer dizer, primeira coisa que eu queria pedir para vocês, assim, como candidatos, como prefeito, assim, desconfiem dessa estrutura estatal brasileira. Ela não foi feita para prestar serviço. Ela não foi feita para funcionar, para administrar escola, posto de saúde, hospital. Não foi feita. Eu não quero dizer que ela não deva, não é um problema ideológico. Ela não foi desenhada para isso, na Constituição de 88 e nas leis brasileiras. Né? Alguns dizem assim, eu estava com um economista, agora, um grande amigo meu, economista, né? Aí foi o Rupilho, não? Em outras cidades também. E ele diz, não, tem que acabar com a estabilidade do emprego, né? Lembra que ele falou? Tem que acabar com a estabilidade do emprego. Eu olhei, vai dar problema isso aqui. Sempre dá. Né? Vai para a eleição, vai para a eleição. Mas eu quero dizer, é impossível acabar com a estabilidade do emprego no Brasil. Vamos lá. Por uma razão lógica. Porque existe o princípio da impessoalidade, da publicidade na Constituição. Né? Então, quando alguém nunca vai ter a relação que tem no setor privado. Porque toda vez que alguém... Vamos dizer que a gente... Acabou a estabilidade do emprego, não significaria nada, porque você teria que justificar publicamente pelo princípio da impessoalidade porque você deve demitir alguém. Se você tem que justificar publicamente e publicar isso, a pessoa vai ter o direito ao contraditório. Então vai formar uma coisa chamada processo administrativo. E se formar uma coisa chamada processo administrativo, vai terminar na justiça. Demora, uma vez um advogado me diz, vai demorar 8 anos. Mas se tudo der certo, né, professor? Eu digo, tá bom. Então, assim, eu derivei para um ponto. Eu quero dizer, não tem saídas fáceis para isso. Eu não estou propondo. Eu acho que nós estamos fazendo uma revolução silenciosa noutra direção, que é a direção que eu acho que pode ser feita e que está funcionando no Brasil, vou fazer né? E que pode funcionar com muito mais velocidade, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Porque nós ficamos um pouquinho para trás. Tá bem? Deixa eu passar aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos, que eu acho que o exemplo permite a gente pensar melhor, tá? Aliás, a revolução, sobre a revolução silenciosa que eu falo, né? Para mim, quem definiu ela, uma frase muito simples, foi o Mário Cuomo, que foi o governador de Nova York, o pai, né? Pai desse último governador de Nova York. E o Mário Cuomo dizia assim, olha, ele era democrata, ele não tinha nada de republicano, conservador, Reagan, não, ele é um democrata. Ele diz assim, olha, o governo, ele sacou isso há muito tempo, o governo ele tem que garantir que o serviço seja prestado, mas não necessariamente executar aquele serviço. Ele tem que ser um regulador de áreas, mas não necessariamente um provedor. Ele sacou, parece uma ideia muito simples, né?
mas ela esconde uma complexidade que é a alma da chamada New Public Management. Tá? Que é uma... Por que é isso? Eu queria aqui... Por que é isso? Preste bem atenção. Por quê? Da mesma maneira que o mercado privado, com a competição, com a globalização, foi se especializando nos últimos 30, 40 anos, isso também vai acontecer, está acontecendo, mais lentamente ou não, com o setor público. O setor público vai se especializando. Percebam? Para o setor público. E qual é a especialidade do setor público? No que o setor público, para saber o que é a especialidade do setor público, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que só o setor público pode fazer? O setor público, a especialidade do setor público é, primeiro, a inteligência estratégica, uma visão ampla de sociedade, ou seja, visão estratégica, e vocês aqui estão fazendo o quê? Contribuindo para o setor público para que ele tenha uma visão estratégica. Eu me lembro quando a Lisete me convidou, cadê a Lisete? Está aqui? A Lisete me convidou, ela disse assim, não, a gente quer pensar coisas que transcendam governos. Tipo vou dizer, uma PPP há 35 anos ou 30 anos, eu preciso pensar muito longe. Né? Então, vamos lá, o governo, com apoio, e aí exatamente esse movimento eu percebo isso, a especialidade no governo é exatamente a inteligência, a meta de longo prazo, né? Os social goals, ou seja, estratégia, e aí regulação bem feita, metas muito claras, contratos bem estabelecidos com o setor privado, com ou sem fins lucrativos, supervisão, financiamento. Essa é a especialidade do setor público. Essa é a especialidade do governo. Agora, vamos lá, vamos passar um pouquinho aqui. O Brasil criou legislações, aí começa o lado positivo. Tá? O Brasil criou, e quando eu chamo revolução silenciosa que o Brasil vem fazendo, está muito baseada nisso aqui. Tá? O Brasil soube criar ao longo dos anos legislações muito inteligentes. Nós criamos a lei das concessões em 95, nós criamos a lei das PPPs em 2004, nós criamos a lei das organizações sociais. Eu, quando era secretário, tentei criar aqui a lei das OCIPs, que na verdade era uma lei muito parecida, tá certo? Mas o Rio Grande do Sul demora para pegar algumas coisas, mas vamos lá. Nós criamos a lei das organizações sociais e que acabaram redundando em dezenas de legislações nos estados, nos municípios, e nós criamos recentemente a Lei 3019, que é a lei do chamado Marco Regulatório da Sociedade Civil, que os senhores devem conhecer, boa parte pelo menos, especialmente quem trabalha com a prefeitura, quem é prefeito, quem é gestor, e que é uma lei milagrosa, né? É uma lei milagrosa no Brasil. Sabe por que é uma lei milagrosa? Foi feita pela Dilma. Não é sacanagem. Ela foi assinada pela Dilma, ela assinou. E ela foi feita no Congresso, mas é um milagre brasileiro, a Dilma acertou e assinou. Né? Pegou a caneta e assinou a lei. E é uma lei incrivelmente bem feita. Quando eu li, eu não acreditei. Eu disse, será que é sacanagem isso aqui? Não, era uma lei muito bem feita. Essa lei de 2014, preste atenção, ela permite, prefeitos que estão aqui, ou deputados, ela permite que qualquer serviço público não exclusivo de Estado, educação, saúde, assistência social, parque, qualquer um, possa ser gerenciado, executado pelo setor privado, sem fins lucrativos. E o governo regula, o governo faz exatamente a regulação macro, e é um mercado nacional. Hoje, quando eu vejo, Bruno, eu vejo lá em Minas agora fizeram um projeto SOMAR, escolas na periferia de Belo Horizonte, o governador Zema fez. Eu dou crédito aqui porque tem vários aqui. Fez lá 3 escolas, abriu um edital, ele criou uma organização filantrópica para comandar aquelas escolas. Ganhou um grupo da Bahia. Na minha visão, ele podia ter feito uma regulação melhor, mas isso é um outro problema. Eu acho que sabedoria nossa assim, é fazer uma boa regulação. Só fazer por fazer não adianta, tem que fazer uma boa regulação. Tá certo? Mas vamos lá. Ele fez isso, ganhou um grupo. Por que o grupo da Bahia vai administrar em São Paulo, em Minas Gerais? Porque a legislação é nacional. Então, padronizou as legislações de contracting out em nível nacional. Isso é uma revolução. As pessoas às vezes não se dão conta disso. Isso vem acontecendo em todo o Brasil. Como é com o marco das PPPs, como é com o marco das concessões, e tem vários exemplos extremamente interessantes, muito recentes no Brasil, nessa direção. Tá? E a partir dali, isso demora para pegar, porque não adianta fazer uma lei, como dizia o Getúlio Vargas, pelo menos diziam que ele dizia, não sei se é verdade,
que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. É a pura verdade, não sei se ele disse, mas é a pura verdade. Por que tem lei que pega e lei que não pega? Esse tipo de lei aqui, tá? Tem umas que são sacanagem, tá? Mas vamos lá. Mas essa aqui, porque as pessoas têm que entender a lei. As pessoas têm que absorver, têm que saber usar, têm que vencer o preconceito, têm que vencer as caraminholas, minhocas, etc, etc. E tem que treinar o gestor, tem esse processo, demora. Né? Então, esta revolução está em curso silenciosamente no Brasil e é uma grassroots revolution, assim, é uma revolução que está vindo de baixo, a partir da experiência dos gestores e das comunidades. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Aqui, esse aqui é o mais óbvio de todos. Esses dias eu vi uma imagem, né, circulou pela internet, talvez alguns de vocês receberam aqui, mas me chamou muita atenção, ela é um símbolo disso. Né? Porto Alegre, anos e anos. Eu fui da prefeitura de Porto Alegre quando eu tinha lá, nem vou dizer, muito jovem, né? Nem vou dizer o governo também, que vão achar que eu... Mas a iluminação de Porto Alegre sempre... Imagina o seguinte, a prefeitura ter uma secretaria para trocar lâmpada, para administrar, fazer licitação, lei 866, para conservar, quebrou, daí fica mandando o cara, quebrou a lâmpada aqui, queimou a lâmpada, aí troca a lâmpada e vai. A prefeitura ser empresária de trocar lâmpada. A prefeitura sabe trocar lâmpada? A prefeitura sabe administrar um sistema complexo de iluminação pública? Então, Porto Alegre finalmente fez a troca, e quando você faz o mapa, você faz a fotografia, né, espacial, você tem exatamente a noção da conversão para o sistema LED, né, de uma revolução que hoje no Brasil inteiro vem sendo feita, inclusive vocês aqui na Serra, em várias cidades, vem fazendo. Né? Claro que tem que fazer bem feito, tem que ver economicidade, tudo tem que fazer bem feito na vida, então não preciso dizer mais, né? Tá certo? Se fizer mal feito é pior. Né? Mas, vamos lá, aí você vê, para mim um outro símbolo disso no Brasil, esses dias eu fui para Florianópolis dar uma palestra, quando eu desci no aeroporto de Florianópolis, eu achei que eu tinha chegado na Suíça, né? Eu cheguei, não era uma empresa suíça que administra o aeroporto de Florianópolis, que é a Zurich. Né? E eu me dei conta que quando eu era jovem, faz tempo, o aeroporto era uma questão estratégica. Vocês lembram disso? O aeroporto é estratégico, não pode ser privado. Por que não pode ser privado o aeroporto? Porque tem a casinha lá em cima, que tem eles olhando, assim, então tem que ser estatal aquilo. Senão, eu digo, mas a casinha não pode ser privada também? Não sei, não vou perguntar. Tá certo? Né? Então, o aeroporto, hoje em dia, alguém diz que o aeroporto não pode ser privado, o aeroporto é estratégico, tem que ser estatal. Não, né? Porque nós vencemos um preconceito. Por que nós vencemos esse preconceito? Não sei. Nós vencemos por várias razões, de tanto insistir, tanto dar palestra aqui, de tanto falar, porque as pessoas foram lendo, porque tem internet, porque as pessoas foram viajar, viram outros aeroportos, porque encheram o saco da Infraero, daqueles aeroportos que não funcionam, né? E aí as coisas começaram a mudar. E aí tem, né, investimento, tem modernização. É claro, mas ficou mais caro, estava mais barato. Bom, não funciona, é barato e não funciona, legal. É essa a cabeça que a gente vai ter. Né? Então, óbvio, então você tem uma revolução de investimentos feitos nessa área, que vão continuar. Olha, quem vem abrir, desculpa eu falar assim com franqueza, mas quem pensa em abrir um aeroporto para fazer gestão estatal, está no século XX, não está no século XXI. Está no século XX, não está no século XX. Não façam uma coisa dessa. Tá? Vocês vão andar para trás. Tá? Esqueçam a Infraero. O mundo está andando numa outra direção. O mundo está andando numa outra direção. Aqui, vamos lá, vamos pegar o caso da saúde. A saúde foi uma das áreas que mais avançou. Né? Porque as pessoas dizem, não, mas Schiller é meio utópico, isso não é possível. É claro que um hospital como o Albert Einstein e como o Sírio-Libanês são hospitais de elite, e o SUS fica com os mais pobres. Fazer o quê? Pois bem, sabe quem administra o Hospital Geral de Jundiaí? O Sírio-Libanês. Hospital Geral de Jundiaí, público, gratuito, do SUS, administrado pelo Sírio-Libanês. O Boi-Mirim, lá, que é um hospital na periferia de São Paulo, administrado pelo Albert Einstein. Tá? E esse aqui, para dizer que isso não é nem ideológico, governo do PT na Bahia, tá? Jacques Wagner fez. É do SUS, é gratuito e é administrado por uma empresa privada com fins lucrativos. Né? Esses dias, vocês se lembram, cadê o senador Reis? Ele deve estar no Congresso lá, o Marcelo também, que é deputado. Você deve ter acompanhado. Não sei mais quem é aqui de Brasília, aqui, mas... Quando o governo, o PPI, o Programa de Parceria e Investimento do Governo, lançou um edital,
nem era edital, era uma portaria. Vamos fazer pesquisas, análises para parcerias com o setor privado para a administração da saúde, hospitais, assim por diante. Lembra a gritaria que deu? Deu uma gritaria inacreditável. Querem privatizar o SUS, querem privatizar o SUS. Eu me lembro, não vou nem dar nomes aqui, mas eu me lembro algumas figuras famosas aí. E eu olhei aquilo e pensei, mas que coisa estranha, né? Porque lá na Bahia, administrado pelo PT, o Hospital do Subúrbio, que é um hospital modelo, premiado internacionalmente, foi o primeiro hospital com a certificação de excelência ONA do Nordeste brasileiro, é totalmente privado, administrado com fins lucrativos, lançado na Bovespa, em São Paulo, e do SUS gratuito. E qual é o problema? E tem mais 3, né? Tem agora o Hospital Metropolitano. Eu fui, na verdade, ainda durante a pandemia, eu fui virtualmente. Eu assisti lá na Bovespa o secretário da Saúde do PT da Bahia, lá na Bovespa, lançando o hospital. Tá bem? Isso é uma revolução silenciosa. Porque, em primeiro lugar, eu estou aqui em Caxias numa sexta-feira, primeiro porque é uma revolução que nós temos que informar as pessoas, nós temos que dar informação para as pessoas. Porque as pessoas não sabem. Às vezes eu digo isso. Então, queria falar? Não. Claro, você é o primeiro damo, você tem direito aqui. Podemos interagir um pouquinho contigo, claro. Fernando? Primeiro, parabenizar o brilhantismo da palestra, como sempre. Nós teríamos 3 perguntas a serem feitas. E até eu vou pedir para os perguntantes aqui, que a gente escolheu, que seja bem breve, né? Que não faça da pergunta uma palestra, porque daqui a pouquinho, logo depois que você responder as perguntas, Fernando, nós teremos o serviço de buffet sendo iniciado. Tá bem? Pode ser assim? Claro. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta, é o Valdir Walter, que é o presidente da União das Associações de Bairro. Valdir, contigo. Boa noite, Fernando. Boa noite ao pessoal que está assistindo essa grande palestra hoje. Minha pergunta é bem simples e bem objetiva também. Segundo os cientistas, o Brasil está em fase de crescimento, no caminho do crescimento, mas está esquecendo da população pobre. Qual a saída? Na verdade, bom, deixa eu fazer o seguinte. Vocês me dão mais 10 minutos para terminar aqui, porque daí faz as perguntas, pode ser? Mas eu vou responder a tua pergunta, na verdade, né? 5, 10 minutos. Só para, quer dizer, vamos lá, vou dar mais alguns exemplos aqui, a gente já entra nas questões aqui. Isso aqui tem a ver com o que tu fala. Teu nome é? Valdir? Valdir, como o Valdir falou, tá? Isso aqui é a UPA da Rocinha, tá? A UPA da Rocinha eu fui visitar. É uma pobre, é uma favela, do lado de um bairro muito rico, lá no Rio de Janeiro. Ela é uma gestão feita por uma organização social. Então, você tem um contrato de gestão, você tem uma coisa chamada accountability. O que é accountability? É um processo onde você tem um contrato, onde você tem metas, e você tem uma remuneração que é pautada por metas, e que se aquela organização não cumprir as metas, ela é descontratada. Tá? Vamos deixar claro, se um prefeito ou um governador não puder descontratar um serviço, não tem accountability. Pergunta, quantos postos de saúde, hospitais estatais ou escolas estatais podem ser descontratados se não cumprirem uma meta? Primeiro que a gente não tem meta, né? Segundo que a gente não tem como descontratar, porque é uma repartição pública, certo? Eu pergunto muito para os prefeitos isso. O senhor controla a sua rede, seja de saúde, seja de educação? Você pode descontratar ela? Você tem metas contratadas? Você tem contrato? Não, não tem. Né? Às vezes o pessoal fala, não, mas tem que avaliar desempenho. Ok, mas vamos lá, a gente avaliar desempenho, qual é a consequência de uma avaliação de desempenho? Né? Eu posso avaliar desempenho, por exemplo, de uma rede escolar, mas eu tenho como produzir consequências a partir dessa avaliação no modelo tradicional? Evidentemente que não. Então, eu diria, a resposta para a tua pergunta é essa, ou seja, você tem que remodelar. A única maneira, se você tem um Estado que hoje atende os mais pobres, porque a classe média para cima foi para o setor privado, a única maneira de você melhorar as condições de atendimento aos mais pobres é melhorar a qualidade e a eficiência do Estado. Não tem outra maneira. E como é que você faz isso? Você pode, no mínimo, na minha visão, quer dizer, no mínimo ter como meta, vou escrever sobre isso, quem quiser ler meu artigo da Veja da Semana, eu falo disso, tá? No mínimo você tem que dizer assim, ó, que os mais pobres têm o direito de frequentar,
de frequentar um hospital, um posto de saúde, uma escola, com qualidade similar ao que a classe média frequenta. Bom, certo? Primeiro, por que raios os mais pobres não têm direito? Por exemplo, os mais pobres lá em Jundiaí têm o direito de frequentar um hospital administrado pelo Sírio-Libanês. Tá? Você, não tem a hotelaria do Sírio-Libanês, não tem aquela cafeteria bacana do Sírio-Libanês. Não tem problema, não precisa ter cafeteria bacana, não precisa ter hotelaria, precisa ter qualidade de atendimento. Tá? Precisa ter qualidade de atendimento. Certo? Aqui eu vou passar aqui um pouco, né, porque nós avançamos. Eu vou dar um exemplo da educação aqui, porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, lá em São Paulo, a escola Lumiar, vamos lá, vou te dar um exemplo da educação. Tá? A escola Lumiar, ela custa 4, 5 mil, 6 mil reais, dependendo, né, para botar o filho lá. A classe média, com grana, põe o filho lá. A classe média alta, né, para cima. Lá, tá bem? Em São Paulo as coisas são caras. Tá bem? A Prefeitura de Porto Alegre fez um contrato com a Lei 3019, que é chamada Charter School. Fez um contrato com uma entidade privada, filantrópica, em parceria com a Lumiar, e hoje, na periferia de Porto Alegre, tem uma escola que atende na metodologia Lumiar. Né? Então, você tem acesso. Tem que fazer a regulação bem feita, o contrato tem que ser bem feito, tem que ser supervisionado, mas está sendo feito. Significa, as crianças pobres num bairro da periferia de Porto Alegre têm acesso a uma escola similar. Tem uma demagogia que diz assim, mas não vai ser aquelas escolas de luxo, não vai, pegando Porto Alegre, que eu conheço bem, não vai ser o Colégio do Rosário, não vai ser aquele campo maravilhoso do Anchieta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de qualidade similar. Qualidade similar começa com segurança, com condições, com disciplina, com aulas que são dadas, aulas são preparadas, aulas são avaliadas, etc. E professor que não funciona, que não prepara, que não é competente, vai para a rua. E eu sou professor há 30 anos, tenho muita liberdade de dizer isso, porque eu sou avaliado na minha escola 4 vezes por ano. Né? E tenho feedback, ninguém gosta. Né? Se não tiver isso, não vai funcionar. E os mais pobres têm direito a ter uma escola onde os professores são avaliados 4 vezes por ano. Senão não vai funcionar. Senão não vai funcionar. Por que, presidente? Porque assim funciona o setor privado. Só assim. Não tem nenhuma novidade nisso. E nem um milagre nisso. Não tem nenhum milagre. É só um problema de regulação. É só um problema de modelagem. Tá bem? Sobre educação, para terminar, eu só vou dar um dado para vocês aqui. Preste atenção nesse dado. Tá? Sei que tem a massa depois aí, mas presta atenção. Isso aqui é o dado do PISA. Olha só o PISA. Tá? O PISA da OCDE, alunos de 15 anos. Você tem, observem aqui, você tem ali, os alunos são 19 mil alunos que fazem o PISA todo ano, tá? Essa turma aqui, o resultado do setor privado, esse aqui é o resultado do setor público brasileiro. O setor privado brasileiro empata com as escolas americanas. O setor público brasileiro fica do lado da Argélia. Fica do lado da Argélia ali, tá certo? Então nós temos um Brasil americano e um Brasil da Argélia. Nada contra, só estou dizendo, esse é o apartheid brasileiro. Se a gente for mais um dado e pegar aqui, preste atenção nos números aqui. Aqui, porque diz assim, não, a culpa é dos alunos, porque o pai é analfabeto, o pai não tem escolaridade, então não ajuda, é pobre, não aprende. Mentira. O aluno não aprende porque as condições da escola não são... As condições da escola não são adequadas para ele aprender. A escola não é preparada para dar o atendimento que o aluno mais pobre precisa. Tá? Só para dar o dado aqui, olha só. Os pais, tá? Alunos com pais com escolaridade ensino fundamental, quando vão para uma escola privada, eles têm um rendimento maior do que pais com ensino superior numa escola pública. Não sei se conhecia, Bruno, esse dado. Esse é um dado mortal. Ele mostra assim, se eu pegar um aluno mais pobre, de uma família com pai com ensino fundamental, e botar numa boa escola e der a condição para ele, ele vai lá para cima. Ele vai penar um pouco no primeiro ano, porque ele tem que se adaptar. No segundo, terceiro ano, ele vai para a média. Eu vi isso no IBMEC, eu fui diretor do IBMEC. Alunos do ProUni, pobres, boa parte negros, baixa renda, tiveram acesso a uma escola de ponta que custava 4, 5 mil por mês e rapidamente foram para a média. Obviamente tiveram reforço em inglês, tiveram reforço em matemática,
Faz parte, tem que oferecer. Durante a pandemia, vergonha. Os alunos não têm acesso a tablet, não têm rede. Era função e dever do Estado ter dado acesso ao tablet e à rede. Porque se o Estado vai garantir a educação, era isso que o Estado deveria ter. Se o Estado não sabe garantir isso, que não se ponha a administrar a educação. Esta é a questão básica. Que não se ponha a administrar a educação. Certo? Cabe mais uma pergunta, Fernando? Vai lá. Juarez Posso eu vou interromper o cara que pergunta é ruim, né? Mas só para dar aqui, ó. Ruim interrompeu o palestrante. Preste atenção num ponto aqui. Cadê o pessoal? Olha aqui. Em Minas Gerais, tá? Os mineiros nos passando a perna aqui, ó. Periferia de Belo Horizonte, 51 escolas feitas com PPP. Vocês são Caxias do Sul, vocês são Bento, Farroupilha, Serra Gaúcha. Na minha opinião, a região mais moderna do Brasil, com cabeça empresarial. Os mineiros fizeram assim Então, lá, levava 33 meses para fazer a escola. Fizeram a PPP faz 11 meses, em média, a escola. Leva 11 meses para fazer a escola. Fizeram um contrato administrativo, concessão administrativa, 30 anos. Eu entrei, fui 2 vezes visitar lá a escola. Parece uma escolinha do Google, assim. Toda perfeitinha. Só que a PPP, a empresa privada, faz a gestão administrativa, os professores da rede atendem. Eu conversei com uma diretora, ela me disse assim, agora a gente manda aqui, né? Porque eu mando, a coisa acontece. Claro, porque é uma empresa. Tem 60 indicadores de qualidade. 60 indicadores de qualidade. E a empresa é remunerada fixo até 80%. Dos 80% aos 100% é variável. Quem conhece empresa aqui, está cheio de empresário aqui, sabe como é que é. O conselho quer os 100%, não quer os 80%. Ele quer cumprir aqueles indicadores. E tem uma coisa chamada avaliador independente. Bota um avaliador independente que avalia se as metas estão sendo cumpridas. Simples assim. Pergunta, está aqui o meu amigo Marcel, qual é o setor público brasileiro que tem 60 indicadores de avaliação, que tem um avaliador independente, que tem meta estabelecida e remuneração variável e um contrato onde eu posso descontratar e punir quem não cumpre a meta? Pois isso tem lá. Não tem nenhum milagre nisso. É só uma engenharia institucional. É só uma mudança de mentalidade que eles souberam fazer. E foram os únicos que fizeram. Então, quem for candidato ao governo aqui, já tem uma ideia aqui. Para botar no documento aí. Cadê a Silvia? Põe no documento ali. Amém? Vamos lá, pergunta, por favor. A pergunta próxima agora é do economista Juarez Pettinini. Ele é diretor do Grupo Randon, também faz parte com a gente do MOB Caxias e diretor de Economia e Estatística da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Obrigado. Professor, excelente apresentação, explanação. Se a gente pegar os países do mundo que têm PIB maior de $1 bilhão, população maior de 200 milhões, território acima de 2, 3 milhões de quilômetros, e o senhor sabe que são 4 no mundo, 4, Estados Unidos, China, Índia e Brasil, que reúnem essas condições. E nós estamos lá na 18ª posição em termos de PIB. Quanto tempo o senhor acha e o que precisa ser feito para que o Brasil chegue pelo menos na 5ª ou 6ª posição? O economista sendo um perigo, né? Faz uma pergunta assim que é irrespondível. Né? Não, é boa, é ótima a pergunta. Eu diria assim, o que eu vou dizer, né? Se o Brasil continuar, tem vários dados sobre isso. Eu infelizmente não trouxe exatamente esse dado, tá? Mas eu já vi ele várias vezes. Quer dizer, o dado é basicamente o seguinte, quer dizer, se nós continuarmos com um crescimento no padrão que nós... Esse ano nós temos uma perspectiva um pouco melhor, mas se a gente continuar com o padrão pós-2016, pós-crise, e eu nem estou falando dos -7 de 2015, 2016, porque aquilo é um desastre, é um desastre da história brasileira, certo? Vamos lá. Né? Nós vamos até 2032 para voltar ao patamar que a gente estava antes da crise, se nós formos nesse ritmo. Tá? Então, quer dizer, nós precisamos fazer muita coisa, certo? Nós precisamos fazer muita coisa. Eu vou dar, talvez, alguns dados aqui, mas vamos lá. O Brasil precisa de uma revolução de produtividade. É isso que o Brasil precisa fazer. O Brasil precisa fazer uma revolução de produtividade. Tá? Eu não admito, eu não consigo entender. Saiu um dado essa semana, se não me engano, essa semana, do Banco Mundial, o relatório de capital humano no Brasil. Relatório de capital humano. Vale a pena ler. É um texto enorme, são 400 páginas, mas é interessante. O relatório de capital humano diz o seguinte: 52% das crianças brasileiras com 10 anos não sabem ler.
Não sabem ler, não entendem um texto simples, adaptado para elas. Dado do IDEB, apenas 5 pontos, não é, parece, quando a gente diz isso, parece brincadeira, não é. Ao terminar o ensino médio, olhem bem o dado, ao terminar o ensino médio no Brasil, apenas 5,2% dos alunos da rede pública têm o conhecimento adequado em matemática pelo dado do IDEB. A pergunta é, como é que nós vamos fazer uma revolução da produtividade no Brasil quando o jovem que sai do ensino médio, terminou o ensino médio, que é 85% do jovem brasileiro que está no ensino público, sabe 5% do que tinha que saber em matemática? Entende? Esse é o problema, o gargalo da produtividade. Então, assim, eu diria assim, se eu pudesse dizer uma frase para o senhor, eu diria o seguinte: vamos fazer na educação a mesma revolução que nós estamos fazendo nos aeroportos. É isso que eu queria dizer. Vamos fazer na educação a mesma revolução que nós estamos fazendo no aeroporto. Por que nós não temos coragem de fazer? Bom, aí vem as minhocas, né? Vem o sindicato. Eu não quero que alguém que administre o Estado, a Prefeitura, a União, para o sindicato. Desculpa. Tenho o maior respeito pelo sindicato. Mas é uma escolha. Ou nós vamos fazer gestão para os interesses difusos da sociedade, para esses 85%, ou nós vamos fazer para o sindicato, para agradar o sindicato. Tudo bem. É uma escolha que o Brasil vai ter que fazer. É uma escolha que o país vai ter que fazer e vai pagar a conta pela escolha que fizer. Tá bem? Esse é o problema. Nós vamos pagar a conta pela escolha que a gente fizer. Mais alguma pergunta? Alô? Agora alcançou. Temos sim. A última pergunta, infelizmente a gente teve que escolher um, né? E eu escolhi por proximidade, porque trabalha com a gente no MOB, é um designer que é o presidente regional, né, do Partido Novo Municipal, Fernando Tonon. Boa noite, Schiller, tudo bem? Tudo bem. A pergunta que eu acho que toca todo mundo aqui é: como é que o setor público o que o setor público pode fazer para melhorar a sua produtividade? Além dos exemplos que foram falados conceitualmente, o que é produtividade no setor público? Olha, a produtividade no setor público, aí que é o ponto, né? Quer dizer, eu vou dar uma resposta assim, uma frase muito simples. A produtividade no setor público, a medição da produtividade é exatamente igual no setor privado. Exatamente igual no setor privado. Né? Se eu tenho... E aqui tem que fazer uma distinção, que todo mundo que é gestor público, ou vai ser gestor público, ou deputado, ou executivo, não importa. Existem funções que são exclusivas de Estado, que não são concorrenciais, e funções que são concorrenciais, que são não exclusivas de Estado. As funções que são não exclusivas de Estado, que é educação, saúde, área social, gestão de parques, não sei o que, bababá, a medição é exatamente igual ao setor privado. Quanto mais concorrência, melhor. Quanto mais competição, melhor. Accountability, contratos bem feitos, metas, avaliação independente. Não tem mistério, é só fazer. O que eu estou dizendo aqui, tentando dizer, é que toda a base jurídica está feita no Brasil. Nós fizemos talvez o mais complicado, nós temos uma base jurídica bem feita, que é invejada. O Brasil tem... saiu agora o dado do BID, melhor ambiente para PPPs da América Latina. Não é grande coisa, a América Latina, mas vamos lá, nós temos o melhor. Um amigo meu disse, mas nós somos o melhor dos piores, professor. Eu digo, como diz na Serra aqui, é o que a casa oferece, né? Tá certo? Não é isso que se diz, né? É o que temos para o jantar. Nós temos o melhor ambiente de PPP, não é por acaso isso, porque nós temos o PPI, que veio lá do governo Temer, o governo Bolsonaro continuou, porque nós temos uma legislação bem feita no Brasil, porque nós fomos aprendendo a fazer. Tá certo? Então, agora, a produtividade no setor público exclusivo, parâmetro internacional. Parâmetro internacional. E aqui eu quero dar uma provocada, aqui quem é deputado, eu sei que tem... Mas vamos lá, né? O Brasil tem o judiciário mais caro do mundo, proporcionalmente, 1,3, 1,4 do PIB, uma vergonha. E eu, quando eu vejo semana passada, os caras votam, né? Não votam por unanimidade, no Supremo aumentar o salário. Então, a produtividade é baixíssima, é o mais caro do mundo, não é brincadeira quando diz o mais caro, né? E aumenta. Só que quando aumenta o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um efeito cascata em todo o judiciário brasileiro, em todo o setor público brasileiro. Como é que faz? Né?
E o mais paradoxal é, enquanto os ministros aumentam o salário para 46 mil, não sei o quê, faz o quê? Vetam a redução do IPI em todo o Brasil, para não prejudicar a Zona Franca de Manaus. Então quer dizer que vocês têm muito trabalho pela frente, tá bom? Porque esse país não é fácil, né? Veta com argumento. Nós te bota na Constituição. Quando eu vi aquilo, eu até fiz um comentário, vou fazer ainda hoje um comentário sobre isso mais tarde no jornal, para dizer, vem cá, será que a metade sul do Rio Grande do Sul não tinha os mesmos argumentos da Zona Franca de Manaus, para ter uma Zona Franca de Manaus lá? Será que o extremo oeste do Brasil não tinha os mesmos argumentos para ter uma Zona Franca? Será que o interior do Nordeste, o interior do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, não tinha um bom argumento para ter uma Zona Franca? Por que nós temos que botar na Constituição até 2073 e não podemos mais reduzir IPI no Brasil inteiro, não podemos mais reduzir o custo do Brasil, etc. Então, a minha impressão é que nós sabemos o que precisa ser feito. A questão é coragem de fazer e vencer as corporações e os interesses especiais. Isso que é o mais difícil no Brasil de hoje. Tá? Isso que é o mais difícil. Eu vou terminar aqui a minha exposição aqui para dizer, para dar um tom positivo, só 2 slides para dar. Primeiro dizer o seguinte, primeiro agradecer a vocês por esse convite e dizer assim, nós avançamos muito no Brasil nos últimos anos, a verdade é essa. O Brasil em 2016 fez uma mágica, um milagre, bota um busto do Meireles em algum lugar aí, com aquela regra do teto. Foi dado uma furadinha aqui ali e tal, mas fizemos uma regra do teto. Regra do teto é a operação bariátrica para obeso mórbido, né, que é o orçamento brasileiro. Né? Só que a regra do teto foi feita, é como uma família que reúne e diz assim, vamos botar um teto, porque nós estamos gastando demais, estamos endividando. Ótimo, mês que vem continua gastando. Daí a família reúne de novo, sempre tem alguém esperto que diz, mas a gente só não combinou o que a gente ia cortar, né? A gente tem que cortar alguma coisa, senão o teto não vai, né? Então, a lei do teto, ela supunha um conjunto de reformas. O Brasil fez algumas, previdência especialmente, administrativa já não fez, e agora a gente está querendo dar aumento. Né? Então, assim, vamos lá. Mas o Brasil fez coisas importantes que foram votadas no Congresso Nacional. Nem aqui eu não estou dizendo que é esse governo, aquele governo, que é o Congresso, que é o partido A, que é o partido B. Teve uma linha de condução. Teve uma linha de condução. E os resultados econômicos positivos que a gente está vendo hoje no Brasil são o resultado disso aqui. O resultado da gente ter um Banco Central independente, o resultado da gente ter feito o marco regulatório do saneamento básico, o resultado que a gente ter feito a reforma trabalhista, e eu fico horrorizado com a ideia, agora nós vamos retomar a reforma trabalhista para trás, nós vamos voltar para trás na reforma trabalhista, e demorou tanto tempo para se avançar, isso é nós vamos, daqui a pouco nós vamos, só faltava abrir a negociação de novo e dizer, não, quem sabe volta o imposto sindical, porque o pessoal está com dificuldade de pagar as contas, Então o Brasil precisa andar para frente, não para trás, vamos deixar claro isso. Né? Então eu quero dizer assim, o país avançou em reformas importantes, tá? E eu termino aqui para dizer, aliás, uma imagem aqui, que eu morei 3 anos no Rio de Janeiro, só para dar para mim as imagens às vezes são muito fortes para explicar as coisas, tá? E eu vi essa manchete, e eu passava todo dia, praticamente, pela praia de Botafogo, no Rio. Quem conhece o Rio sabe que praia de Botafogo é a mais bonita do Rio de Janeiro. Aquela enseada. Bom, ninguém, vazia. Por quê? Completamente poluída a praia. Pois este ano, agora, semana passada, pelo 2º mês consecutivo, a praia de Botafogo voltou a ser balneável. E eu fui investigar, fui ver, ler. Foi porque a nova concessionária da SEDAI fez coisas óbvias, que é filtrar o esgoto, que é redirecionar, etc., para não despejar na Bahia, etc. Só isso já recuperou, as pessoas vão voltar a tomar banho na praia de Copacabana. Isso eu tenho os amigos cariocas que eram contra, iam lá cercar, eu disse, olha, não toma banho agora na praia, né? Só de sacanagem, tá certo? Então, para mim, são sinais que o país está dando dessa revolução. Tem mágica nisso? Nenhuma mágica. Só regulação e incentivos, e essa modulação onde o Estado passa a fazer o que ele sabe fazer, ou seja, ele se especializa em fazer o que ele sabe fazer e deixa quem é especialista em fazer a outra coisa lá do outro lado. Certo? Porque todos os ganhos de produtividade que nós tivemos no mundo moderno, na evolução do capitalismo, da economia de mercado, foram
resultado da especialização. Aliás, o senhor me perguntou sobre produtividade. Produtividade cresce quando tem especialização. Os senhores do setor privado sabem perfeitamente disso. Porque se eu fizer um monte de coisa aqui e meu amigo fizer um monte de coisa aqui, nós vamos fazer mais ou menos. Agora, se eu me especializar em metade e ele especializar em metade, nós vamos crescer a produtividade. Isso é uma lei da economia, uma lei da economia de mercado. Só que o Estado tem que aprender. Tem que aprender a fazer, tem que aprender a se especializar e deixar despoluir a praia de Botafogo quem sabe fazer isso. E fazer os contratos bem feitos. Tá? E aqui eu encerro realmente com... Ia mostrar ali, mas não vai dar tempo, com um dos meus gurus, que é o... Gurus não, mas é uma pessoa que eu admiro, que é o Barack Obama, quando teve aqueles 50 anos da Marcha de Selma, daquela ponte do Martin Luther King, os movimentos negros, etc., protestando, e ele disse, espera aí, pessoal, esperem um pouquinho. Ele disse assim, vamos com calma. Se vocês não souberem reconhecer o quanto se avançou na América os negros que não tinham condições de disputar o mercado de trabalho, que sofriam discriminação 50 anos atrás, e o que acontece hoje na América, nós não entendemos nada que aconteceu. Se a gente não percebe o quanto a gente avançou, né, e como a gente avançou, e eu me refiro àqueles avanços que o Brasil a duras penas soube fazer, se a gente não sabe o quanto a gente avançou, não reconhece o quanto e como a gente avançou, a gente não sabe qual é o caminho a seguir. Tá? E esse, no fundo, é o nosso desafio. Muito obrigado.